Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3, irmãos. Versículo 14 e 15. 1 Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Versículo 15: Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas nesse texto. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a orar e pedir a Deus que fale ao seu coração. As crianças estão acompanhando o material aí, os pais podem auxiliar também durante a mensagem. Senhor, a palavra está aberta e queremos, ó Deus, clamar ao Teu Espírito que ilumine a igreja, ilumine as nossas vidas, porque, ó Deus, o homem natural não pode conhecer o que nos foi dado gratuitamente, Senhor. Dependemos do Senhor, dependemos da ação do Senhor. Por isso, ó Deus, desperta-nos, desperta o nosso coração e mente para isso, Senhor, para essa verdade. De forma que ao sairmos, saiamos, ó Deus, diferentes. Que haja nessa noite, ó Deus, a edificação do corpo de Cristo nesse local, Pai. Que saiamos convictos, ó Deus, de que o Todo-Poderoso falou aos nossos corações. Abrimos, ó Deus, nesse momento, os nossos corações diante do Senhor. E que o mesmo, Senhor, cada coração esteja como terra fértil diante de Ti. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, quantos irmãos ficaram para trás durante a pandemia? Pessoas que eram zelosas, virtuosas, irmãos, de interesse para com a casa de Deus, e durante o tempo, principalmente esse período de 2 anos e pouco, essas pessoas perderam o encanto para com as coisas espirituais. Irmãos, hoje nós vamos estar começando uma série, o nosso culto vespertino, culto da noite. Nós vamos estar tratando especialmente acerca da igreja como algo essencial. O culto é essencial na nossa vida. A gente viu muito isso. Isso é essencial, isso não é essencial. E na realidade, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos concluir que o culto é essencial. O ajuntamento solene é essencial, meus amados irmãos. E o apóstolo Paulo, nesse momento, irmãos, ele vai trazer isso para nós aqui. Uma carta pastoral, e a carta pastoral tinha esse sentido: mostrar ao homem e à mulher como eles deveriam viver ou proceder dentro da igreja. Havia, de certa forma, meus irmãos, um afastamento, alguns até mesmo deixando algumas práticas, algumas disciplinas espirituais. E Paulo diz: olha, estou chegando, mas até que isso aconteça, eu quero falar para você que você traga à igreja, viva, proceda dessa forma, como nós vamos ver. Irmãos, e com toda sinceridade, irmãos, eu penso que nós somos muito parecidos.
Nós muitas vezes perdemos a visão correta do que é a igreja. Muitas vezes nós perdemos a importância da igreja. Nós muitas vezes não entendemos o que é a igreja de Cristo Jesus. E se nós olharmos para as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo tinha e tratava a igreja, meus irmãos, muito bem. Ele tinha uma imagem muito positiva da igreja. Eu não sei como você tem pensado acerca da igreja, se você tem diminuído, se você tem o pensamento correto da igreja, mas é fato que nós precisamos olhar, irmãos, para a igreja e ver na mesma algo essencial para as nossas vidas. Essa noite eu queria que nós aproximássemos desse texto, entendendo, irmãos, a importância da igreja local. Por que estamos aqui nessa noite? Por que Paulo vai falar e tratar da casa de Deus aqui? Por que Cristo, então, nos chamou e nos colocou como corpo, nos colocou, irmãos, num ajuntamento, nos colocou para que nós cuidássemos um do outro? É importante nós aproximarmos desse texto. Eu queria trazer, então, nessa noite, algumas lições para nós pensarmos acerca da importância da igreja. Ela é importante. Muitas pessoas, de certa forma, perderam irmãos, essa visão da igreja. A igreja não é essencial. Isso é essencial. Isso é essencial, mas a igreja ficou em segundo momento, em segundo plano, naquilo que nós tínhamos como prioridade. Eu queria destacar, meus irmãos, nessa noite e mostrar para os irmãos 3 observações que Paulo fala para nós aí acerca da igreja. E eu acredito que isso vai nortear a cada um de nós para que nós entendamos a importância dela na nossa vida. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo observa, meus irmãos, que a igreja é o lugar em que Deus habita. Por favor, olhem o texto, vejam no texto. O apóstolo Paulo diz assim: olha, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder onde? Na casa de Deus. O termo que aparece aqui, meus irmãos, para casa, o termo oikos, ele é importante nós traduzirmos. Ele tem 2 sentidos no texto, e o primeiro sentido que eu queria destacar nessa noite, ele traz o sentido de lugar de habitação. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que é a casa de Deus, ele está dizendo que Deus habita no meio do seu povo. Deus está entre nós, quando nós, irmãos, aproximamos em ajuntamento solene. Veja que o apóstolo Paulo destaca exatamente isso, que a igreja, ela é a casa de quem? A casa de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 também, mas especialmente o 16, ele disse assim: olha, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, veja o que Paulo diz, habita em vós. Deus habita no meio do seu povo. Irmãos amados, capítulo 2 Coríntios 6,16, por favor, observem aí. Paulo diz: porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, veja o que Deus está dizendo, prometendo, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o quê? Meu povo. Vejam, queridos irmãos, por nós sermos santuário de Deus, nós agora, irmãos, nós experimentaremos a presença de Deus, porque Deus habitará, Deus andará, Deus será o nosso Deus, e nós seremos povo de Deus. É importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar que a igreja é a casa de Deus, ele está dizendo para nós que Deus habita no nosso meio, que Deus está entre nós, que quando eu vou para a igreja, eu vou para um encontro com Deus, eu vou estar na presença de Deus, eu estarei com Ele, eu o adorarei, eu, irmãos, o servirei, e o servirei com alegria, eu estarei diante dEle, por isso eu estarei diante dEle com contrição, com reverência. Pois, irmãos, muitas vezes nós perdemos essa noção de que Deus
está no nosso meio, de que ir à igreja é, irmãos, encontrar com Deus. O doutor Martin Lloyd-Jones, irmãos, quando ele vai falar do templo do Antigo Testamento, ele diz assim, olha, na velha dispensação, quando o povo ia ao templo, ia para encontrar-se com Deus, era o lugar em que a honra de Deus permanecia, era o lugar em que a glória do Shekinah de Deus estava presente. Na antiga dispensação era isso. Não mudou, irmãos. Não mudou. Nós estamos na nova dispensação, nós estamos no novo tempo agora, irmãos, e isso não mudou. Ir à igreja, e estar com a igreja, irmãos, reunir com a igreja, é a convicção, a certeza de que nós estamos na presença do nosso eterno Deus. Por favor, irmãos, abramos rapidamente as nossas Bíblias aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10. Veja o que o autor diz aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho. Não é isso? Diz aí, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vejam, irmãos, que privilégio. Eu pergunto, quantas vezes o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Antigo Testamento? 3. E nós temos o privilégio, irmãos, de irmos à presença de Deus todas as vezes que nos reunirmos. E aí, irmãos, é importante nós frisarmos e entendermos em casa, mas especialmente na igreja. Vejam que esse texto está relacionado à igreja. Vejam agora, o versículo 25, ele diz assim, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vejam Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, irmãos, onde o texto diz que Deus, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, anda no meio do seu povo, anda no meio da igreja. Nós não podemos minimizar isso, irmãos. Então, ir ao templo, ir ao ajuntamento solene, eu devo entender, pelo menos à luz desse texto, que estarei na presença de Deus. Estarei tendo um encontro com o meu Pai Celeste. Estarei na casa de Deus. Irmãos, o sentido dessa palavra oikos no texto também traz para nós o sentido de família. Casa de Deus não é somente a habitação de Deus, mas traz o sentido também de que eu estarei com a família de Deus. Vejam, meus irmãos, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 3. Vejam, nós temos aí o versículo 15, onde a palavra aparece, mas essa palavra aparece algumas outras vezes no capítulo 3. Vejam o versículo 4, vejam o que diz, e que governe bem a própria casa, versículo 4, 1 Timóteo 3, 4, casa aqui é sentido de família. Versículo 5 diz para nós, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Novamente aparece o termo aqui, o termo traz o significado aqui de família. Versículo 12 diz, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. A igreja, ela é a família de Deus. Por ela ser família de Deus, eu não posso tratar a mesma de qualquer forma. Não posso. Vejam depois o capítulo, irmãos, 11 de 1 Coríntios, quando algumas pessoas estavam fazendo grupos, estavam fazendo arruaças, estavam vivendo, irmãos, a partir dos seus pensamentos, tocando no corpo de Cristo, minimizando a presença de Cristo. Vejam lá o que aconteceu com essas pessoas. E é exatamente isso que nós devemos trazer em nossa mente, irmãos. A igreja, ela é a família de Deus. Devemos honrar esse povo, devemos honrar os membros dessa igreja, devemos honrar a liderança dessa igreja, devemos honrar todas as pessoas que participam desse ajuntamento, porque esse povo é a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar disso, que nós somos a família de Deus.
Eu não posso minimizar isso, irmãos, eu não posso. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e criticamos a igreja, mas veja o que Paulo diz, que a igreja, ela é a casa de Deus, lugar da habitação de Deus, mas da família de Deus. Por isso que devemos, irmãos, ter em máxima consideração a igreja do Senhor. Eu não sei se você tem a igreja em máxima consideração, mas é preciso. Então, para desfrutar da presença de Deus, eu devo estar onde? No meio da família de Deus. Eu tenho que estar entre o povo de Deus, buscando a presença do Senhor. Então, os crentes são membros de quê? Da família. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso, que a igreja, ela é o lugar onde Deus habita. Quando eu vou para o culto na terça-feira, eu estou indo para a igreja, entrando onde? No Santo dos Santos, com os meus irmãos. Não é simplesmente um ato de congregar, é mais que isso, porque o culto é espiritual. Quando eu vou para a terça-feira, eu vou para a quinta-feira, eu vou para o encontro da SAF, eu vou para o encontro da UPH, eu vou para o encontro da UPA, irmãos, eu tenho que trazer isso à minha mente, eu estarei na presença de Deus, Deus estará entre nós. A segunda lição que Paulo, irmãos, traz para nós aqui, que ele mostra para nós o texto, a segunda observação, é que a igreja pertence a quem? Ao Deus vivo. Vejam, por favor, Paulo diz como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, ela procede de Deus e ela pertence a Deus. No Novo Testamento, irmãos, a igreja, ela é a mais querida criação e posse de Deus. Nós podemos minimizar a igreja, mas Deus não tem assim. Deus tem a igreja em máxima consideração. O Novo Testamento destaca a igreja, o Novo Testamento honra a igreja, o Novo Testamento coloca a igreja no seu devido lugar. E vai testemunhar e vai falar para nós, irmãos, que Deus, a Santíssima Trindade, ama essa igreja. Quer ver, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz que o Deus eterno, Deus Pai, amou a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora, irmãos, o versículo 14, versículo 5, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus Pai amou a igreja. E o texto, irmãos, de 1 João, capítulo 1, versículo 3, João diz bem assim, que a nossa comunhão é com o Pai. O Pai, ele participa ativamente do ministério da igreja, ele tem comunhão com a igreja. João capítulo 15, versículo 12, diz para nós que o Pai trabalha para a frutificação da igreja. Conforme, irmãos, nós temos lá, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. O que Deus Pai está fazendo? Ele está trabalhando, irmãos, em prol da frutificação da igreja, cuidando da igreja, da comunhão da igreja, mas também para que a igreja frutifique muito mais do que ela tem frutificado. Então, por que isso, irmãos? Porque ela pertence a Deus. Ela é a agência do reino de Deus. Além disso, irmãos, Deus o Filho, diz a Bíblia, Deus Pai escolheu a igreja, cuida da igreja, tem comunhão com a igreja, frutifica, faz com que essa igreja frutifique. Mas Deus Filho, irmãos, Efésios 5, 25, diz para nós que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vejam lá, Cristo amou a igreja, deu a sua vida pela igreja. É nesse sentido, irmãos, que o autor, João capítulo 10, 11, 15, ele vai falar que Cristo, ele deu, irmãos, ele é o bom pastor que dá a vida pelo seu povo. Ele ama o seu povo, ele ama as suas ovelhas. E é muito, irmãos, do secularismo tirar isso.
tirar, de certa forma, irmãos, essa visão correta da igreja, da importância da igreja. Aí vem uma filosofia, vem uma coisa, não, a igreja é isso, a igreja é cheia de pecadores. A igreja é cheia de pecadores, foi assim, e será assim, vai continuar sendo. Mas a igreja, ela tem o cuidado de Deus Pai, ela tem o cuidado de Deus Filho. Deus Filho deu a vida por essa igreja. Ele é, irmãos, é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Ele está aperfeiçoando os santos, Deus Filho. Ele está distribuindo dons à igreja. Mas não somente isso, mas a palavra de Deus vai falar também que Deus, o Espírito Santo, Ele trabalha essa igreja. Por essa igreja pertencer a Ele, Ele está presente, Ele está ativo, irmãos. Em Pentecostes, irmãos, o Espírito Santo deu vida à igreja, Ele trouxe a igreja, irmãos, ao tempo. Ele deu início à igreja lá no dia de Pentecostes. E Ele continua enchendo a igreja, derramando os dons na igreja. Ele continua santificando a igreja caminha na dinâmica do Espírito, e se não fosse o Espírito Santo, certamente nós não teríamos força, irmãos, diante de tantos ataques. O Espírito está presente no nosso meio, está movendo os nossos corações à santificação, isso é fato. Veja, nós temos Deus Pai cuidando da igreja, Deus Filho, irmãos, cuidando da igreja, Deus Espírito Santo cuidando da igreja. E por que isso? Porque pertence a Ele, a Deus. Queridos irmãos, que nós nessa noite possamos entender isso. Quando nós vamos pensar no Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo, irmãos, ele unifica, ele traz vida à igreja. E qual é o propósito da ação do Espírito Santo? Promover unidade. E qual é a ação, irmãos, do nosso adversário nas tentações, nas insinuações no meio da igreja? Promover, irmãos, grupos, promover tudo que é contrário à vontade de Deus. O Espírito promove o amor, o nosso adversário quer promover o quê? Pecado. O Espírito quer promover a santificação da igreja, o nosso adversário quer a impureza da igreja, ele quer o mundanismo da igreja. E é importante nós entendermos isso, que Deus, Ele tem a igreja em máxima consideração. Talvez você tenha olhado para a igreja e pensado que a igreja está perdendo o seu valor. Isso é um pensamento que precisa ser tirado, precisa ser mortificado, porque a igreja ela tem o seu valor. Irmãos, o Espírito Santo selou essa igreja e já deu a garantia que nós iremos para o céu. Nós estamos debaixo do selo do Espírito Santo, da promessa de que um dia nós seremos resgatados na volta de Cristo. E quem é que está dando essa garantia? O Espírito Santo de Deus, porque nós pertencemos ao Deus vivo. Irmãos, vai uma dica. Quer ver, quando nós, irmãos, começamos a olhar somente para pontos negativos da igreja, eu queria que você olhasse para as virtudes da igreja, que são muitas. É muito nosso de olhar e minimizar as coisas. A igreja tem isso, a igreja tem aquilo, a igreja aconteceu isso, eu estava no supermercado lá e o presbítero nem me viu, nem me notou. E aí a gente começa a ficar... Na realidade, a gente tem que começar a olhar de outra maneira. Olhar para as virtudes. Deus Pai amou a igreja. Deus Filho amou a igreja. Deus Espírito Santo está no nosso meio, Ele ama a igreja, Ele cuida da igreja, Ele está santificando a igreja. E um dia nós estaremos para sempre na presença de Deus. Ele está nos unindo, irmãos, cada dia mais. Ele está derramando em nossos corações mais da comunhão. A comunhão entre nós, ela não é movida pela força humana, nem por ministério humano, mas pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. É Ele que preserva a unidade da igreja. Por isso, irmãos, nós devemos olhar para a igreja e ver a mesma como algo importante, a igreja local, porque ela pertence ao Deus vivo. O apóstolo Paulo, irmãos, em Atos 20, 28, Lucas, ele mostra o que aconteceu naquela reunião entre Paulo e os presbíteros de Éfeso. Ele diz assim, olha a recomendação de Paulo, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes, olha o que o apóstolo Paulo diz, pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pouquíssimas vezes nós encontramos esse termo, a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque a igreja pertence a ele. A igreja é uma obra divina, é uma agência do reino de Deus. Não é uma instituição humana, ainda que seja, é mais que isso. Ela é a casa de Deus. É por isso, irmãos, que Deus ele tem um cuidado com a igreja. Muito mais do que o pastor, muito mais do que o presbítero que cuida, muito mais do que o diácono. Deus cuida da igreja, porque pertence a Ele. E essa igreja vai chegar lá. Quando, irmãos, Moisés, ele confronta Faraó e diz assim, olha, nenhuma unha ficará. Ali é uma promessa. Nenhuma unha nossa ficará nesse mundo. Nenhum eleito será perdido, ninguém ficará para trás no reino de Deus, todos chegarão até a presença do Senhor, porque a igreja pertence a Deus, Ele conta os eleitos, Ele sabe o número dos eleitos, Ele santifica os eleitos, Ele trabalha pelo crescimento dos eleitos, irmãos. Por isso nós devemos olhar para a igreja em máxima consideração, como de fato ela é. A visão da igreja não é a visão filosófica, não é a visão secular, é a visão da palavra de Deus. Paulo diz que ela é a igreja de Deus vivo, a igreja que pertence ao Deus vivo. A terceira e última observação, irmãos, é que a igreja ela sustenta a verdade. E se não fosse a igreja nesse mundo, onde é que nós estaríamos? Com tanta filosofia destrutiva por aí. O apóstolo Paulo diz assim, olha, que é a igreja do Deus vivo, coluna e o que é aí? Baluarte da verdade. Os irmãos, nós temos que ter essa convicção que a igreja, ela realmente sustenta a verdade, ela é a coluna da verdade no mundo. Olha que coisa séria, irmãos. Não é o Estado. Não é o Estado, não é a filosofia, não é nenhuma outra organização humana. A igreja ela é a coluna da verdade, ela sustenta a verdade, conforme o apóstolo Paulo trabalha aqui, meus irmãos. Ela é baluarte da verdade, e aqui denota a base sobre a qual um edifício repousa. A igreja do Senhor Jesus, ela é coluna e ela é fundamento. O mundo pode soprar, mas a verdade permanecerá, porque Deus, irmãos, levantou a sua igreja e Ele cuida da igreja, e assim vai ser até o último dia, para a glória de Deus. A igreja, ela é essa coluna, por isso nós declaramos a vontade de Deus. Lembra quando Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade aqui, meus irmãos, está relacionado ao conteúdo do Evangelho, a revelação divina. Inclui tudo que nos foi dado no Evangelho, inclui tudo, meus irmãos, que foi entregue aos cristãos. A palavra. Igreja, ela é a coluna da verdade. Por isso que a gente bate de frente com qualquer filosofia. A filosofia fala, é isso, a igreja fala, não é isso. A filosofia tenta romper para um lado, a palavra de Deus fala isso. E é uma guerra santa mesmo, meus irmãos, e a nossa arma de defesa, uma delas é a verdade. E nós sabemos, irmãos, quem luta com a mentira, quem é o pai da mentira, e a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Por isso, é muito importante, irmãos, nós estarmos continuamente observando e tendo a igreja em máxima consideração. Porque se a igreja não estivesse nesse mundo, certamente esse mundo já teria sido destruído. E o Senhor, Ele cuida, meus irmãos, dessa igreja. A responsabilidade da igreja nesse mundo, para nós encerrarmos. 3, irmãos, responsabilidades. A primeira, lá atrás, a revelação. Deus decidiu revelar a verdade na igreja e por meio da igreja. Quando, irmãos, o Senhor entregou o que nós temos aí, o Novo Testamento,
conteúdo do Evangelho, a interpretação do Antigo Testamento. Quem foi que ele usou para isso? A igreja, povo de Deus. Segundo ponto aqui, meus irmãos, que a igreja, a outra incumbência da igreja, proclamação. A igreja é um instrumento escolhido para proclamar a verdade ao mundo. Quem é que proclama a verdade ao mundo? A igreja. Nós, irmãos, somos o povo da verdade. E nós temos que guerrear pela verdade. Batalhar pela fé. Não tem sido uma guerra fácil, nós sabemos disso. Guerrear, irmãos, num mundo cheio de mentiras, nós levamos a verdade. No mundo que fala que o homem não é homem, nós falamos, o homem é homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa é a verdade. Homem e mulher, essa é a verdade. Passar disso é mentira. E vejam, irmãos, como o mundo caminha. O mundo está acelerando o carro. E a igreja, ela rompe, ela se coloca na frente e coloca e diz, olha, a verdade é esta. A verdade é a palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão da palavra, da verdade, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que batalhar pela verdade. Mas finalmente, irmãos, a igreja, ela protege a verdade. A igreja sustenta a verdade, protegendo-a de erro, de mentiras. Os falsos profetas, as falsas filosofias, tudo que é destrutivo para a família, a igreja diz, olha, não é isso. A verdade é essa. Por quê? Porque a igreja, ela é, irmãos, coluna da verdade. Ela protege a verdade. Ela sustenta a verdade. E como é que a igreja pode ficar fechada? Só tem, irmãos, alguém interessado em fechar a igreja. Assim foi desde o início. Alguém que perseguiu a igreja. O adversário que a igreja sustenta. A igreja do Senhor Jesus, ela é a esperança do mundo. Porque nós temos, irmãos, o conteúdo da verdade. Nós conhecemos aquele que declara o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que conhece essa pessoa, a não ser a igreja? É por isso que nós proclamamos, por isso que nós declaramos, é por isso que a nossa cosmovisão, ela é centrada na pessoa de Cristo Jesus, e é por isso que nós dizemos não à mentira, e sim à verdade. Batemos de frente do secularismo porque nós temos a verdade, a palavra de Deus, para a glória do Senhor, meus irmãos. Essa noite nós pensemos nisso, irmãos. E eu queria chamar você, convocar você nessa noite, para amar mais a igreja, olhar mais para as virtudes da igreja. Toda a igreja tem defeito, todo pastor tem defeito, todo presbítero tem defeito, todo diácono tem defeito, mas eles têm muitas virtudes. E eu creio que as virtudes superam os defeitos. E aí quando nós começamos a olhar, meus irmãos, para as virtudes, aí isso fica algo assim, isso move fervor em nossos corações, porque eu não estou interessado, o centro é Deus, o centro é Cristo. Eu vou amar mais a igreja, vou buscar mais a Deus, porque devemos olhar na igreja para quem? Para Jesus. Ele é o perfeito. Ele que declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos pedindo graça para que Deus vai consertando aí a igreja. Segunda lição que eu queria trazer para nós nessa noite é que nós, irmãos, valorizemos mais a igreja, os cultos, os trabalhos. Principalmente, irmãos, eu vou falar, isso mudou minha cabeça. Quando eu entendi que quando eu vou para o culto, eu estou entrando na presença de quem? Deus. Que nós possamos desejar estar entre os três.
Não sei se você já pensou nisso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio de vós. Promessa do Senhor para nós. Irmãos, que nós pensemos nisso. Todo ajuntamento é um ajuntamento na presença de Cristo. E a pessoa mais importante da terra é o Deus que criou a mesma, é o ser de Deus. Que nós valorizemos cada encontro, que nós trabalhemos, finalmente, irmãos, com a igreja na propagação e proteção da verdade. A luta é boa, ela é, irmãos, ela está presente, mas que nós sejamos o povo da verdade, povo que batalha pela verdade. Que o Senhor te abençoe e encha seu coração de graça para esse tempo, para que você entenda. A igreja, ela é a casa de Deus. Ela é a família de Deus. Que honra! Eu estarei um dia para sempre com o Senhor, mas esse dia ainda não chegou e Ele me colocou no meio do povo dEle, no meio dos soldados, no meio do exército, no meio da família. Eu estou trabalhando. Que Deus te abençoe para que você enxergue isso, que isso seja verdade no seu coração. Eu vou para a igreja porque eu vou ter um encontro com meu Deus, porque o meu Deus, Ele é soberano e Ele é misericordioso. Que nós, irmãos, passemos a olhar melhor para a igreja, passemos a valorizar mais a igreja e amar os nossos irmãos. Valorize cada tempo. Eu queria que você olhasse para o lado aí direito, o lado esquerdo. Olha aí, dá uma olhadinha. Está vendo essa pessoa maravilhosa que está perto de você? Pode ser que daqui a um tempo ela não esteja mais. Então valorize os encontros. Valorize os cultos. Porque nós, irmãos, conhecemos o nosso Deus. Fazemos parte da família de Deus. Você faz parte, que privilégio. Vamos orar, queridos irmãos. Quando a nossa irmã Beth, ela vai se preparar para cantar ao Senhor, queria que você orasse ao Senhor nesse momento. Depois que a nossa irmã Beth cantar ao Senhor, nós vamos estar impetrando a bênção, orando e impetrando a bênção.